Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe Ades, tenho 29 anos, sou aqui do oeste do Paraná, trabalho com tráfego aí há 3 anos, principalmente com negócios locais. É, Tento trazer aí semanalmente um pouco do conhecimento que eu tenho e também do que eu vi aqui, alguns testes que eu coloquei em prática, de trazer uma visão um pouco diferente do tráfego, que é essa parte de ser mais profissional, trazer algo que realmente gere valor na hora da gente poder cobrar aí um contrato um pouco mais caro e talvez até conseguir mais clientes sem fazer tanto esforço, né? Quando você consegue se posicionar, consegue gerar autoridade, criar conexões, você acaba conseguindo alguns clientes de uma forma um pouco mais fácil, vamos dizer assim, é, porque você não precisa tanto esforço para provar o seu valor. O seu valor ele já está em vários lugares diferentes. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre o briefing de entrada ali do cliente, quais informações que eu pego desses clientes, por que que eu pego essas informações, por que que elas são importantes e também como que eu faço isso. Então aqui, basicamente eu trabalho com esses formulários. Esses formulários são basicamente respostas que poderiam ser escritas diretamente pelo próprio cliente, mas eu gosto de fazer de uma forma um pouco diferente. Então, como que eu faço? Nesse formulário aqui, a pessoa vai falar alguns tópicos, então, sobre a empresa, sobre tráfego, sobre a matriz BCG, análise SWOT e as perguntas finais ali que eu faço. Então, assim, todos esses pontos aqui trazem uma clareza do que a pessoa está fazendo no dia a dia, da onde que ela veio, como que seria talvez interessante trabalhar com ela no dia a dia ali, para entender realmente um pouco mais da história da pessoa. Porque aqui é interessante, como você está começando um projeto com a pessoa, você está ali nas primeiras semanas, talvez na primeira semana ou até nos primeiros dias, você não sabe da história dela. Normalmente você está vendo mais sobre a questão da história da empresa. E talvez aqui você consiga trazer algumas conexões que talvez seja interessante. Então, quem está respondendo o questionário, como que eu faço? Esse questionário aqui, se vocês enviarem para o cliente, ele consegue responder. Mas não é tão interessante. Por quê? Porque o cliente não sabe direito o que, que você quer daquela informação, o que, que você quer daquela pergunta. Então, o que que eu faço? Eu abro uma call e vou pedindo para ele, aberto assim dessa forma aqui, vou pedindo para ele e vou respondendo aqui, vou escrevendo realmente o que ele vai me falando. E daí ele vai vendo ali o que eu estou escrevendo e se puder, se ele fala, olha, eu escrevi isso aqui, tem alguma coisa para complementar? Ah, não tem, tá bom assim. Então, o que que acontece? Dessa forma você consegue ter mais detalhes de cada uma das informações. Por que que tem essa parte, quem está respondendo esse questionário? Vamos dizer que tenha dois, três sócios, talvez. É interessante você fazer com todos os sócios. Talvez é interessante você fazer com o gerente, quem está realmente ali vendendo, quem vai te ajudar no dia a dia. Às vezes é interessante ver os dois lados, assim, dois, três lados que tem dentro da própria empresa. Então, se você achar interessante ver que existe essa possibilidade, você pode fazer esse briefing com várias pessoas dentro da empresa. Então, quem está respondendo o questionário, qual que é a responsabilidade dessa pessoa dentro da empresa? Então, se ela cuida da parte de venda, se ela é dona, se ela trabalha realmente como um todo dentro da empresa, porque em alguns casos a pessoa é dona, está ali respondendo os questionários, mas ela não está mais na ação ali de venda. Então, às vezes, algumas informações você vai ter que correr atrás de outra pessoa. Então, é interessante você saber qual que é a responsabilidade dessa pessoa ali dentro. O que que a sua empresa faz? Quais os serviços, produtos que oferece? E qual o problema que você consegue resolver? Qual que é o problema que a sua empresa consegue resolver? Essa pergunta aqui é realmente para a pessoa pensar e entender. Essa ideia aqui é você entender qual que é o problema que ela consegue resolver. Aqui você já começa a pegar algumas informações do que você pode fazer nos anúncios. Por quê? Porque a ideia é que você tenha uma lista das dores que a pessoa consegue resolver. Então, aqui você já começa a entender um pouco mais sobre a empresa, entender também se essa pessoa sabe do que ela está vendendo, que algumas coisas, algumas vezes as pessoas nem sabem direito, e se ela sabe falar sobre a empresa dela. Então, sobre empresa, serviço, produto. Então, assim, é interessante isso daqui porque você vai começar a entender qual que é o nível de expertise do seu cliente naquele momento. Então, essa aqui é uma pergunta que você tem que demorar um pouco mais de tempo aqui nela, fazer algumas
tentar aflorar um pouco a imaginação do seu cliente ali para tentar trazer o máximo de informação que você pode nessa pergunta. Então, qual que é a dor que a sua empresa resolve? Então, porque muitas vezes ela pode falar: "Ah, meu produto é tal". Tá, mas o que que esse produto aí resolve na vida das pessoas? É isso que você precisa saber. Aqui você já começa a ter algumas ideias do que você pode fazer de anúncios. Contar um pouco da história da empresa, entender como que a empresa começou. Talvez a história da empresa ela seja aquela história mais sofrida, talvez seja um pouco mais fácil. Você consegue ali entender o quão realmente a pessoa ama o negócio que ela está fazendo. Quando a gente vai falar da nossa história, normalmente a gente transmite o nosso sentimento ali pela nossa empresa. Então, é interessante que dessa forma você acaba conseguindo pegar esse sentimento e talvez gerar conexões ali com esse teu cliente. Então, entenda que o LTV, né, dos nossos clientes, ele ajuda muito quando você consegue criar conexões. Então, o resultado manda muito, mas só resultado não vai segurar o seu cliente. Você tem que trabalhar formas de entender da onde que ele veio, como que é a história dele e entender eh, em que sentido o que sentido que aquela empresa faz na vida dele. Por quê? Às vezes a pessoa tem 10 empresas, tá lá, é uma empresa a mais para ela, sabe, não tem uma história tão afetiva. A gente tem que entender também isso às vezes. Então, depende muito de caso para caso, depende muito de pessoa para pessoa e nessa pergunta aqui é realmente para você entender ali o sentimento que ela consegue passar dessa empresa, dessa história. Conte um pouco da história pessoal na empresa, então assim, nesse sentido aqui, se caso você esteja conversando com alguém que não é o dono realmente, né, que é o gerente, que é o vendedor, alguma coisa nesse sentido, para contar um pouco da história dele dentro da empresa. Talvez a pessoa veio de baixo e foi crescendo na empresa e virou gerente depois de alguns anos. Então, assim, por que que é interessante isso? Porque você vai conseguir, entender que aquela pessoa sabe todos os processos da empresa. Se a pessoa sempre foi a dona, nem sempre, tipo, ela vai saber todos os processos, mas, tipo assim, ela não teve que ir passo por passo. Você vai conseguir, talvez, se conectar com aquela pessoa de alguma forma também. Então, essas primeiras perguntas são todas a questão de conexão, tá? Tentar entender e conseguir se conectar com o seu cliente ali, o possível cliente, porque é nesse momento, pessoal, que a gente começa a, a trabalhar nossas indicações. É aqui que a gente já começa a fazer amizade, fazer o que a gente precisa fazer para conseguir manter os nossos clientes nas nossas empresas. Boa noite, Divânia, tudo bem? Eh, Qual nicho a empresa atua, né? Normalmente você já vai saber o nicho, né? Porque você já está conversando com ela há um tempo, mas é entender qual que é o diferencial dela dentro desse nicho. Então, aqui é muito interessante porque esse diferencial aqui é onde é que a gente vai bater um pouco nos anúncios, possivelmente. Então, quando a gente trabalha em anúncios, a gente trabalha o que que a gente resolve, os problemas que a gente resolve, e a gente também trabalha quais que são os diferenciais. Então, essa parte dos diferenciais é entender é, realmente se aquele diferencial é valoroso. Porque às vezes a pessoa tá lá, tem um produto que é mais caro que a concorrência e não tem diferencial nenhum. E você começa a entender agora que às vezes o problema não vai estar no tráfego, o problema vai estar na precificação do produto dela. Às vezes o produto é a mesma coisa, não tem diferença, mas está mais caro. Então eu já peguei clientes assim, que tinham o produto igual do vizinho e era mais caro. Então às vezes não vendia, por quê? Porque o cara vai lá, faz a pesquisa. Então, às vezes você tem que sentar, você já começa a analisar algumas coisas nesse sentido. Por quê? Porque vai gerar problemas isso aqui no futuro. Então você precisa entender quais são os diferenciais dele, entender se esses diferenciais realmente geram valor e trabalhar com esses diferenciais aqui, talvez uma postagem no Instagram, uma linha editorial para trabalhar isso aqui de uma forma que gere realmente o valor que ela está falando que gera. Classificar o faturamento. Então, quando a gente trabalha dentro das empresas aí, é muito importante entender como que está o faturamento dessa cliente. Então, assim, como que está na cabeça dela. Se está abaixo das expectativas e tem potencial, se está na média, mas tem potencial para aumentar, se está acima das expectativas e estão em um momento de escala. Por que isso daqui? Cara, você vai entender ali como que está a situação da empresa nesse momento. Então, assim, se a pessoa fala que está abaixo das expectativas, você já tem que entender o porquê que está abaixo das expectativas. Se é só por causa do marketing, normalmente não é por causa do marketing
que está abaixo das expectativas, alguma coisa pode estar fora do que você precisa organizar. Então, às vezes, quando a pessoa fala que o faturamento está abaixo das expectativas, você já tem que entender que o problema real talvez não esteja só no tráfego. Tem muita coisa ali para ser organizada. E daí você consegue trabalhar um pouco mais como consultor e possivelmente, se você conseguir ajudar essa pessoa a entrar na média ou até acima das expectativas com o decorrer do tempo, você vai ter essa cliente por muito tempo. Agora, se a pessoa está acima das expectativas, aí você já tem que analisar, cara, o que que você está querendo com o tráfego? Se a sua empresa já está decolando, já está no momento de escala, qual que é as suas expectativas hoje com o tráfego? Por que isso aqui? Alinhamento de expectativa mantém o cliente dentro da empresa. Então, assim, ter essas expectativas muito bem alinhadas é muito importante. Porque, cara, quando você não alinha expectativa e o cliente acha que vai colocar R$ 100 ou voltar 10.000 de uma semana para outra, é bem complicado. Não sei vocês, mas no começo eu já tive uns clientes assim. Então depois eu acabei melhorando, entendendo um pouco mais. Esse briefing de entrada aí acabou ajudando bastante para você começar já desde a primeira semana, já começar a alinhar as expectativas e mostrar como que o tráfego funciona. Então, vocês aí também têm uns clientes que acham que o tráfego faz milagre. E daí depois que a gente acaba falando um pouco sobre como tá a empresa, a gente tenta trazer algumas perguntas sobre como tá o tráfego, né? Se já existiu tráfego dentro da empresa. Então, qual que é a situação, né, do tráfego? Se ela já investiu em anúncios por outra agência, se ela já investiu em anúncios sozinha ou se ela nunca investiu em anúncios. Então, primeiro momento, se já investiu com outra agência. Se a pessoa falar que já investiu com outra agência, é muito importante você trazer a informação de que por que que a agência saiu. Qual que foi o motivo da agência sair? Foi falta de resultado, falta de comunicação, falta de clareza, falta de relatório? O que que faltou? Por quê? Porque essa dor já está latente nela ali. Se você entrar e causar a mesma dor, a chance de você ser mandado embora também é muito alta. Então aqui você já começa a entender o que que não pode acontecer. Por quê? Para algumas pessoas, o resultado é tudo e não precisa ter comunicação. Para outras pessoas, você precisa ter comunicação e o resultado não é tudo. Então depende muito de cliente para cliente. Aqui você já começa a entender o que que é aquilo que você não pode fazer para perder o cliente, sabe? Então, saber se a pessoa já investiu com outra agência ou não é muito importante nesse caso. Se a pessoa já investiu sozinha, como que foi o resultado? Então, assim, eu já investi sozinho, já deu bastante resultado, e agora eu tô querendo contratar a sua agência para escalar mais ainda os resultados. Cara, nesse momento aqui, quando ela falar que investiu sozinho e já deu bastante resultado, você tem que dar uma olhada e entender o que que ela fez. Por quê? Cara, se foi um resultado muito bom mesmo, a gente já começa a ser um começo complicado, porque ela tá com as expectativas suas lá em cima de que o resultado vai ser muito melhor, e às vezes o resultado vai ser o mesmo, que o resultado já estava bom. Então você começa ali pensando em como que você precisa alinhar as expectativas nesse sentido também. Então, a ideia aqui de se ela já investiu sozinha ou não, em primeiro momento é saber se deu muito certo ou saber se deu muito errado. E daí, se já deu muito errado, você entendeu o que que ela fez para dar muito errado, porque você não pode fazer a mesma coisa que ela fez. Então, nesse momento aí, você pega, vai lá, dá uma olhada, o que que ela fez, quanto que ela investiu. Porque a pessoa às vezes fala assim, deu tudo errado. Aí vai lá e investiu R$ 50. Aí, cara, com R$ 50 fica difícil de dar certo mesmo. Mas você fazendo ali uma análise certinho, você consegue entender se ela fez alguma coisa de errado para você não fazer novamente. E se nunca investiu em anúncios, ali você tem que começar a conscientizar e pedir para ela, olha, tá, se você nunca investiu em anúncios, você sabe como que funciona o tráfego, você já conversou várias vezes com ela sobre isso antes, né? Porque você fechou o contrato. Mas começa a alinhar as expectativas novamente. Quanto que você está querendo investir, né? Que é a próxima pergunta, e quanto que você acha que vai retornar disso? Começar a fazer a pergunta nesse sentido. Porque alinhamento de expectativa é tudo, como eu comentei. Então, qual que é o valor que você está disposto a investir mensalmente em tráfego, então nos anúncios online? Aqui eu coloco uma faixa, né, de valores, por quê? Para entender já que o mínimo é R$ 900, por exemplo. Então, de 900 a 1.500, de 1.500 a 2.000, mais de 5.000 e por aí vai. Por quê? Aqui a gente consegue entender mais ou menos como que está a questão do nível de consciência do cliente, ou até mesmo as condições do cliente mesmo. Por quê? Cara, uma pessoa que vai investir mais de 5.000, talvez eu tenha que colocar, eh, pensar no futuro, né, de colocar uma porcentagem em cima do que for investido em ads.
Então hoje no meu contrato, por exemplo, eu não tenho. Em alguns casos eu faço se o investimento for muito alto. Por quê? Porque quanto mais investimento, mais trabalho dá normalmente. Então você tem que entender aqui o quanto que a pessoa vai investir. E também quanto menos, quando tem muito pouco investimento, é bem complicado de dar resultado. Então, aqui você já começa a conversar com a pessoa ali para entender o quanto que ela realmente está disposta a, a investir. Qual a abrangência do negócio? Se é um negócio local, se é um negócio regional, se é um negócio nacional ou internacional. Entender aqui e já colocar, como eu disse antes, alinhamento de expectativas, por quê? Às vezes a pessoa é um negócio local, mas ela fala: "Não, mas eu entrego para o Brasil inteiro se quiser". Tá, beleza, entregamos, mas é viável? Dá para trabalhar a nível nacional? Você sabe quanto que custa o frete? Você sabe como que o seu concorrente a nível nacional trabalha? Qual que é o valor do nível nacional? Então, assim, porque eu já peguei clientes aqui, não, eu quero trabalhar a nível nacional. Quando a gente foi ver, o produto dele custava R$ 150 e na internet tinha por 120. E ainda o frete saía mais barato. Não tinha como trabalhar dessa forma. Então, assim, nesse momento aqui você já tem que entender, se a pessoa falar que é a nível nacional, já fazer a pesquisa e entender se é viável ou não. Porque se você chegar a falar que é viável, que a nível nacional é mais fácil de trabalhar e depois essa informação não condizer com o seu trabalho, você já começa a perder alguns pontos ali de confiança. Então, às vezes é interessante nesse momento aqui, se for um negócio local, trabalhar aí na tal da estratégia War lá. Você ganhar território, entender como que você está trabalhando e trabalhar local e talvez regional. Então, principalmente para negócios locais, essa parte aqui é um pouco mais complicada, você tem que colocar uma consciência na cabeça do seu cliente ali. Qual que é o seu raio de atuação, né? O raio que atende, quais cidades dos seus clientes vende, qual bairro. Então aqui, entender basicamente da onde que estão vindo os clientes, entender se esses clientes precisam vir de carro para chegar até na loja, se precisa de frete, precisa entregar muita coisa. Então, por exemplo, se tiver motoboy para entregar, como que funciona condicional, se for uma loja de roupa, qual que é o raio de atuação do condicional, por exemplo. Ah, condicional eu entrego só na cidade, mas se for fora da cidade eu cobro frete. E tem vários estilos nesse sentido aqui. Por quê? Aqui você já vai novamente entender se você vai precisar fazer um anúncio nesse sentido, né? Qual que é o raio de atuação aqui, e até mesmo nos anúncios lá você consegue colocar ali até onde que você quer chegar o seu anúncio. Então, essas perguntas aqui, todas elas são para direcionar nós na hora de fazer os nossos anúncios. Então, aqui qual que é o gênero, classe social, faixa etária do seu consumidor. Aqui a gente consegue tentar trabalhar algumas personas, você não precisa falar para a pessoa trabalhar só uma. Então, em alguns casos, a pessoa tem 2, 3 personas, né? Depende muito do segmento, tipo de serviço, tipo de produto que você está trabalhando. Mas quando você tem vários tipos de. Porque assim, às vezes ela vai chegar, tem muitos casos, depende muito disso, depende muito daquilo. Daí você pede para ela, tá, vamos criar algumas personas para o seu produto X. Qual tipo de persona que é melhor comprar? Ah, esse público aqui, mulher de 25 a 40 anos, casada, que tem filhos, tá? Beleza, e para o seu produto Y, como é que funciona? Ah, esse aqui é um produto para homens de 20 a 30 anos que são solteiros. Então, assim, você vai trabalhando essas personas. E daí, na hora de você montar lá seus públicos, você já consegue ter um direcionamento um pouco melhor através dos produtos ali que ela vai comentando para você trabalhar. Então, defina pessoas e quem são os influenciadores, né? Então, pessoas que influenciam diretamente na compra, mas não necessariamente decidem. Então, decisores que realmente decidem as compras e usuários, quem realmente vai utilizar. Em que sentido que é isso daqui? Por exemplo, eh, vai lá a mulher comprar um carro. Antes de terminar de comprar o carro, ela vai ligar para o marido para ver se é realmente aquele carro que ela quer comprar. Então, assim, eh, tem um influenciador na compra. Ela não vai decidir sozinha comprar aquele carro, ela vai precisar de uma opinião secundária. Então, entender se o seu produto, o seu serviço, existe essa influência de outras pessoas. Ou às vezes, a pessoa compra o produto, mas não compra para ela, compra para outra pessoa usar. Então, vou comprar uma roupa, mas vai ser presente. Ah, vai ser para outra pessoa. Então, entender como que é o serviço da pessoa, entender como que é o produto da pessoa e entender quais são os decisores. Por que nessa parte aqui os decisores? Porque às vezes o seu anúncio
ele não precisa impactar a pessoa que realmente está comprando, mas a pessoa que vai usar, ou a pessoa que vai receber esse presente, sabe? Então a gente precisa entender, às vezes, que tipo de produto, que tipo de serviço que a pessoa está trabalhando. E daí aqui, normalmente é uma pergunta um pouco mais complicada de você desenhar ali na cabeça da pessoa, mas depois que ela entende, ela começa a te dar alguns insights. Então esses insights aqui, normalmente, eles são bons para você construir uma linha editorial ali, alguns conteúdos em cima disso. Qual que é a periodicidade da compra? Então, a pessoa compra uma vez, quanto tempo ela demora para comprar novamente? Então, essa aqui é uma pergunta que normalmente as pessoas não sabem responder. Mas é interessante que, se a pessoa tiver ali um sistema, pegar aquele sistema e ir atrás para entender quanto tempo que a pessoa demora para comprar depois que já comprou uma vez. Porque às vezes vai ter um mês de faturamento muito alto e o segundo mês não vai ser um faturamento baixo. Por quê? Porque demora 2 meses para compra. Então, isso aqui é interessante para você conseguir eh, alinhar as expectativas nesse sentido. Ah, se a gente tiver um mês muito bom, talvez o próximo não vai ser bom. Por quê? Porque as pessoas demoram 2, 3 meses para voltar. Então, é interessante porque, cara, às vezes o cliente vem, tem um mês excelente, ele pensa que o próximo vai ser melhor ainda. A ideia dele é essa. Só que a periodicidade de compra dele é alta, então não vai ser. Então você tem que colocar isso aqui na cabeça dele, entender como que funciona o negócio dele, para realmente deixar ele mais calmo nas decisões que você vai fazer. E quais são as razões de compra, né? Se são mais racionais ou mais emocionais. Então, se a pessoa compra por razão ou por emoção. Olha, 90% das compras acredito que sejam por emoção. E daí entra um quesito aqui que eu até gosto de frisar, que é o seguinte: se a pessoa fala para você que a compra do produto dela ou do serviço dela é mais racional do que emocional, cara, é um motivo de alerta, tá? Por quê? Aí depende um pouco do serviço, mas assim, a maioria são emocional. A não ser aqueles urgentes, tipo, desentupidor de fossa, um negócio assim que é coisa urgente, sabe? Daí é mais complicado, né? Negócio de saúde. Mas se não, cara, normalmente todas as compras são emocionais. Ah, roupa, calçado, cara, é tudo emocional. A pessoa tá ali e compra pela emoção. Então, se a pessoa chegar pra você e fala que é por razão, você já tem que falar, olha, talvez a gente tenha que trabalhar de uma forma diferente a nossa abordagem. E pedir como que ela faz essa abordagem, porque talvez esteja errado naquele momento. É um momento de atenção aqui. Depois a gente faz a matriz BCG. Alguém já tinha ouvido falar, usa a matriz BCG aqui? Pode levantar a mãozinha sim. Olha lá, o William é um monstro. Pessoal, a matriz BCG é uma parte muito importante da gente entender como que são os produtos e serviços dos nossos clientes. Então, ela é dividida em 4 tipos de produtos ou serviços, né? Então, são os produtos estrela, os produtos quebra-cabeça, os produtos cavalo e os produtos cachorros. Então, como que funciona esses produtos, tá? Então, ó, os produtos estrela são produtos ou serviços que você possui uma boa margem de lucro e você já vende bem. Então, é tipo aquele produto que você vende muito bem e ganha muito bem nele. É o produto estrela, é o melhor produto que você tem dentro da sua loja. Então, esse produto aqui, normalmente é um produto que você tem que focar. Você vai pegar aqui, o cara vai falar 3, 4 produtos, às vezes 2 produtos, cara, é esse produto aqui que você tem que fazer tráfego. Por quê? Porque esse produto já vende bem e já dá lucro. Então você vai estar pegando e impulsionando algo que é muito bom. Cara, o tráfego, ele é algo que impulsiona, mas ele pode impulsionar tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. Então você tem que pegar o produto que é bom, principalmente quando você está começando o trabalho. Então, se você está começando o trabalho, foque nos produtos que são estrela. Se o cara chegar para você e falar que quer impulsionar o cachorro, você tem que falar para ele não dá. Então, o que que seriam os produtos quebra-cabeça? São produtos ou serviços que você possui uma boa margem de lucro, mas você não vende bem. Então é aquele produto que normalmente a pessoa quer vender. É o que mais ela quer vender, tipo implante de dentista. Implante de dentista é isso aqui, ó. Eles possuem uma margem enorme, mas eles não vendem bem normalmente, tá? Então, assim, por quê? Porque é um produto difícil de vender, é um produto que não é todo mundo que consegue fazer, é caro, tem muitas coisas nesse momento. Os produtos que são cavalo são produtos ou serviços que você vende bem, porém não tem uma boa margem de lucro. Então, são aqueles produtos que você usa ali para ir aumentando o seu faturamento e também
e aumentando a margem das suas vendas. Então, a pessoa vem, compra 2, 3 camisetas, aí a pessoa: "Não, leva essa meia aqui também, que a meia tá baratinha, não sei o quê". Então, assim, é um produto que vai agregando ali junto, ou produtos que são menores, mas que você tem uma margem legal. Produtos ou serviços cachorro. São os produtos ou serviços que você não vende bem e que não dão uma boa margem de lucro. Esses produtos aqui, você tem que falar para ela marcar e você nunca pode fazer anúncio disso aqui. É simples assim. Por quê? A chance de dar certo é muito baixa. É tipo, isso aqui eu já fiz vários testes já, na verdade, né? Porque cliente é teimoso, não adianta você falar, ele quer ver se é verdade. Então, por exemplo, trabalhei com uma loja de roupa, tinha umas calça jeans lá que fazia uns 2, 3 anos que estava lá e não vendia de jeito nenhum. Não, vamos fazer uma promoção, vamos vender. Não vendeu nada. Cara, o produto tá ali, não vendeu há muito tempo, não é o tráfego que vai fazer milagre. Ele não vendeu por motivos, vários motivos. Então, eh, esses produtos aqui você tem que correr. Então, normalmente o pessoal trabalha esses 2 produtos aqui, que são produtos que tem boa margem de lucro. Por quê? Porque quando você realmente vende, vale a pena o investimento que você está fazendo ali dentro do tráfego. Depois da matriz BCG, a gente trabalha com análise SWOT. E o William deve saber também o que é análise SWOT. Aí, o cara é bom, né? Mas então, análise SWOT é para você entender dentro da empresa quais são as fraquezas, tanto internas quanto externas, e as forças também, tanto internas quanto externas. Então, você vai fazer 4 perguntas para a pessoa. Dentro da primeira pergunta: hoje na sua empresa, quais são as principais forças internas? Então, pede exemplos, né? Então, aqui você pode até dar alguns exemplos, né? Atendimento, produto diferenciado, boa localização. Você vai entender qual que é o diferencial dela ali. Então, ela fala lá no começo sobre o diferencial. Aqui ela vai repetir alguns pontos, mas é interessante que ela repita esses alguns pontos, porque a pessoa vai falar: não, atendimento meu é muito bom. Mas aí você pode indagar ela e pedir: o atendimento online é bom também? O atendimento online não tenho certeza. Talvez aqui seja uma hora de você entender que talvez o atendimento online não é uma força. Então ele não precisa, não, talvez não é uma força, é uma fraqueza. Então a gente tem que entender aqui também e começar a, a fazer validações do que ela está falando. A localização é boa, tá? Você dá uma olhadinha para ver se a localização é boa mesmo. Às vezes está do lado de um concorrente muito forte. Então depende muito sobre essa questão. Às vezes é no centro, mas o maior concorrente dele está do lado. E daí o maior concorrente dele tem um preço melhor e um produto melhor. Aí já não fica tão bom o lugar, né? Então é para você entender às vezes aonde que tá. Quais são as suas principais fraquezas internas? Então, tipo, não temos equipamento para produzir em massa, não tenho muito horário de atendimento, não possuo um canal de vendas, minha localização é ruim ou outra coisa. Então, aqui para você colocar as fraquezas da pessoa. Cara, vai ter pelo menos umas três. Tenta tirar essas três, porque normalmente a gente é meio mais difícil de falar quais são as nossas fraquezas, né? Mas tenta tirar essas fraquezas, assim, tipo, de alguma forma, por quê? Porque aqui você tem que entender o que que você não pode fazer, né? O meu atendimento é ruim. Cara, se o seu atendimento é ruim, atendimento online, por exemplo, você já vai ter vários problemas no tráfego. Então, aqui, pera aí, acho que mudou meu microfone aqui. Não, tá certo. Então aqui você tem que entender. Tá. Aqui você tem que entender quais são realmente as fraquezas e forças da pessoa. E daí aqui, quais são oportunidades que você vê para o seu negócio. Então, se tem um fornecedor mais barato, se pode colocar novos produtos ou novos serviços, se a rua que antes não era uma rua iluminada, agora é rua iluminada, se a vitrine vai melhorar, se vai colocar LED, se vai colocar alguma coisa diferente. Entender basicamente se alguma coisa externa ali do próprio negócio dela pode melhorar. Que não depende interno ali, tipo, da empresa mesmo. E quais são as ameaças que você vê para o seu negócio. Então, até como eu tinha comentado, se possui alguns concorrentes que estão próximos do local. Essa parte do concorrente é bem interessante. Primeiro, já para você entender quais são os concorrentes e onde eles estão, é interessante você mapear ali os concorrentes e entender realmente qual que é o diferencial do concorrente. Porque a gente trabalha muito com o diferencial do nosso cliente, mas a gente não sabe qual que é o diferencial do concorrente, né? E às vezes o nosso diferencial é o mesmo do concorrente, daí a gente vai estar brigando pela mesma, é,
pelo mesmo público ali, basicamente. Se tiver um diferencial diferente, pode ser interessante. Tem perguntas finais, que seria um pouco mais de mercado aqui, né? Então, como que você define o mercado que você está inserido? Então, se ele é oportuno, estável ou saturado. Aqui já para entender, né, se a pessoa é, como é que eu posso explicar? Se a pessoa entende ali como é que tá o mercado dela realmente, porque às vezes a pessoa vai falar: "Ah, eu trabalho com loja de roupa". Cara, loja de roupa é um negócio, não vou dizer saturado, porque depende muito da loja de roupa, né? Mas tem uma cada esquina, tem umas 100 por metro quadrado em cada cidade. Então, assim, não é um negócio oportuno, é um negócio estável, talvez, mas oportuno não vai ser. Então, tem que entender ali se ela já realmente sabe como que tá o negócio dela dentro do mercado. Se existe sazonalidade no mercado. Isso aqui eu trabalho de uma maneira, eu até vou colocar aqui. Aqui eu gosto de falar sobre a sazonalidade do mercado em que ela está inserida. E por que que eu gosto de fazer essa pergunta? Primeiro que eu divido aqui em três situações: ruim, bom e excelente. Então, ruim é um mês que é muito complicado de trabalhar, bom é um mês normal e excelente é aquele mês que vende mais do que o normal. Por quê? Vamos dizer que você começa a trabalhar em outubro. Aí, em outubro, você fez um contrato de 6 meses. Você vai pegar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Aí você pega outubro, que normalmente é um mês bom, novembro, que normalmente é um mês excelente, e dezembro, que normalmente é um mês excelente mais 10, né? Tipo, vende um monte. Só que daí já janeiro começa um mês já ruim. E se fosse colocar fevereiro aqui como mês ruim, menos, menos, mais ou menos assim, sabe? Porque fevereiro normalmente é bem ruim pra todo mundo. Oxe. Então, desculpa. Um pouquinho. Daí você entende que os 3 primeiros meses foram muito bons e os outros três não vão ser bons. E você vai ter que renovar lá no último mês, que é aquele mês que não é muito bom. Aí você começa a entender um pouco a sazonalidade do mercado. E essa sazonalidade do mercado, você já tem que colocar, alinhar as expectativas ali. Olha, se fevereiro não é bom, então às vezes você pode diminuir um pouco o investimento que você vai fazer no Ads. Às vezes, se você tiver flexibilidade, você pode às vezes diminuir um pouco do seu valor ali naquele mês que é muito ruim. Entender que a ideia é não perder o cliente, né? Então, às vezes, você pode perder de ganhar um pouco nos meses ruins de janeiro e fevereiro e ganhar uma renovação de contrato de mais 6 meses. Então, aqui você consegue analisar um pouco de como que é a sazonalidade do mercado daquela pessoa, entender como que você vai ter que trabalhar e se preparar antes daqueles meses ruins. Entender como que você vai ter que trabalhar nesses meses ruins. Porque nesses meses ruins que você vai realmente provar o seu valor. Porque no mês excelente, cara, tá todo mundo feliz, o dinheiro tá indo para todo lado, as vendas são fáceis. Agora o problema é nesses meses ruins aqui. Por quê? Porque é nesses meses que normalmente você perde o cliente. Então, assim, entender como que você consegue trabalhar de uma forma que vai ajudar você e vai ajudar o cliente também. Então, se preparar também. Normalmente, por exemplo, chega aqui, vai lá, fecha um contrato de 6 meses e acaba em fevereiro, e fevereiro é o pior mês da pessoa. Cara, às vezes compensa fechar um contrato de 3 meses e depois tentar renovar um de 6 meses para você terminar o seu contrato mais longe. Vamos dizer que tu pega um contrato aí de 6 meses que acaba em fevereiro. Seria melhor você pegar um contrato de 3 meses que acabava em novembro e renovar ele para 6 meses, sabe? Entender mais ou menos essa questão de sazonalidade nesse sentido. Então é algo que talvez custe uma renovação de um contrato seu. Analisar essa questão aqui. Pedir se a empresa tem imagens, né, da própria empresa lá para a gente começar a atualizar lá o meu negócio. Pedir se tem fotos da equipe para entender ali se realmente
Dentro do WhatsApp, cada vendedora tem uma foto legal ali para ser utilizada. Pedir se está disposta ali a gravar vídeos para o negócio. Eu, particularmente, gosto de trabalhar bastante com vídeos, então as pessoas que não gostam de trabalhar com vídeos, gravar vídeos, é bem complicado de eu conseguir trabalhar junto. É, Entendendo dos conteúdos que ela já fez, quais desses conteúdos ela achou mais relevante, aqueles conteúdos que engajaram bem, conteúdos que alcançaram várias pessoas só dela ter feito ali, e você já anotar para tentar fazer algo parecido com aqueles conteúdos ali. Quais, qual é o horário de funcionamento da empresa, né? De segunda a sábado, normalmente, que horários que trabalha, para ver se realmente você precisa fazer essas campanhas nesses horários de comerciais, ou você pode fazer campanhas 24 horas. Entender se existe uma base de dados desses clientes que ela já tem, né? Se existe uma lista de e-mail, uma lista de WhatsApp. Quais são as principais objeções do cliente, né? Então, o que que impede a venda de acontecer dentro da empresa ali quando a pessoa chega? Essa parte aqui eu acho que é muito importante, porque daí normalmente é preço, né? Ela fala que é preço, mas nem sempre é preço, né? Às vezes é a vendedora que é o problema, mas aqui você já começa a identificar, às vezes, algum problema que está acontecendo. Quais são os seus principais concorrentes, pegar o arroba desses concorrentes aí, entender o que que os concorrentes estão fazendo, tentar fazer algo melhor do que os concorrentes, dar ideias, trazer ali novidades para trabalhar. Quais são os pontos positivos do seu produto em relação à concorrência? Então, aqui normalmente é fácil de falar, só que daí vem a segunda parte aqui. Quais são os pontos negativos do seu produto em relação à concorrência? Então, aqui nessas duas perguntas, você tem que tentar trazer a maior sinceridade da pessoa. Normalmente é mais difícil de falar dos nossos pontos negativos, mas aqui você tem que trazer. Por quê? Porque é nesses pontos aí que você não pode tocar. Você tem que falar bastante só dos pontos positivos. Qual que é a média de preço, né, do seu produto em relação à concorrência? Está abaixo da média, na média ou acima da média? E quem te inspira no mercado, né? Então, assim, sempre vai ter aí alguém grande que pode inspirar a dona do negócio, ou às vezes um, um Instagram do próprio negócio você consegue tirar muitas ideias. Aqui você consegue trabalhar um pouquinho até da sua conexão, porque às vezes a pessoa gosta de alguém que você também se inspira, né? Então, às vezes você consegue trazer um ponto de conexão aqui com o seu cliente. Se a pessoa possui uma promoção ativa no momento, né? Se ela possui descrever, aqui eu acho interessante talvez até falar quais promoções que ela trabalha durante o ano, se tem promoções específicas em meses específicos, para até já se adiantar um pouco, né? Se ela trabalha na Black Friday, se não trabalha, se ela já fez, como foi o resultado. É, e entender quais são os principais objetivos contratando a nossa agência aqui, entender qual que é o objetivo dessa pessoa quando contrata a agência. Normalmente vai ser vender mais, mas daí você tenta pedir para ela tentar ser um pouco mais específica. Por quê? Porque às vezes ali ela vai começar a trazer algumas ideias, tipo, eu quero organização, eu quero clareza, eu quero relatório. Ela vai trazer informações para você que podem te ajudar a manter esse cliente dentro da sua agência por mais tempo. E pessoal, é basicamente isso. É, Parece pouco, mas quando a cliente está respondendo, demora 1 hora e meia, mais ou menos, ou 2 horas para pegar todas as informações aqui. E essas informações, em primeiro ponto, servem muito para você entender como que é o negócio da pessoa, e entender como você consegue se conectar com essa pessoa de uma forma assertiva, e mostra também o nível de detalhamento que você vai pegar de informação da cliente. A cliente normalmente gosta desse tipo de coisa, sabe? Porque ela tá entendendo que você quer entender do negócio dela como um todo e não só do tráfego. Então, depois que eu comecei a aplicar esse tipo de formulário aqui, eu notei que houve uma. Como é que eu posso explicar? Um, um aumento de valor, assim, de percepção de valor enquanto eu estava entregando. Pessoal, ficou alguma dúvida? Deixa eu parar a apresentação aqui. E hoje eu vou bater fotinha, que eu sempre esqueço, cara. Olha lá, o William também sempre me lembra. Mentira, ô William, você não me lembra, cara. Você bate a foto e não me Pô, lembra, já cara. bati a foto já, velho. Pessoal, por sinal, quem puder bater uma fotinha aí, me marcar lá, ajuda bastante. Porque o pessoal veio repostando e daí vem mais cliente, cara. É assim que funciona. É.
Deixa eu fazer um negocinho aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão aí, pessoal, que já vou liberar pra fazer perguntas. Ninguém tem pergunta hoje? Que é isso, começar a mandar pix pra quem perguntar. Aí Daí vai vai ter um ser monte de mãozinha levantada. já. Mas, cara, a tua, eu já sabia algumas coisas ali, mas a tua tá bem mais completa. E eu nunca tinha pensado em fazer no falando com o cliente na hora. Eu acho que isso vai sair bem melhor, porque aqui eu coloco ali, tipo, na parte que tu fala assim, ah, qual é teu ponto negativo em relação ao cliente? Vai escrever, não tenho. Justamente. Porque já aconteceu comigo. Vai estar lá, não tenho. Tem coisa ruim não fala, só coloca 3 pontinhos. Na ligação não, eu consigo questionar ele, perguntar e ele, pum, vai falar alguma coisa. Cara, e é justamente por isso. A maioria das pessoas não responde algumas perguntas que são importantes. E daí a pessoa não responde e acha que tá tudo certo, não responder aquela, mas daí é aquela ali que ia te ajudar, sabe? Exatamente. Então é importante tentar trazer todas essas perguntas aí. Quando você faz, cara, daí não tem pra onde o cara fugir, né? Você tá ali, tá na frente do cara e o cara tem que responder. E, e normalmente o pessoal é tranquilo. Outra coisa que eu gosto de perguntar também, que eu não acabei não colocando aqui, que no meio, é que assim, eu faço essa pergunta no meio das perguntas, pra ficar um pouco mais fácil de entrar essa pergunta, que tipo é ticket médio, qual que é o ticket médio e qual que é o faturamento da empresa. Então hoje eu estou perguntando, ó, qual que é o faturamento da sua empresa? Qual que é o faturamento dos últimos 3 meses? Então, como não tem, às vezes ali, a pessoa não lê antes, né? Porque daí, tipo, quando a pessoa lê antes, talvez ela se prepare para falar outro valor, sabe? Daí eu gosto meio de perguntar meio que sem ter a pergunta escrita ali. E eu pergunto quanto que tá o faturamento e daí explico. Se a pessoa te pedir, cara, mas por que que você quer saber o faturamento? Aí você explica a seguinte situação. Vamos dizer que veio um cliente pelo tráfego pago, esse cliente indicou outra pessoa, e essa segunda indicação, basicamente, ela veio por causa do tráfego pago, né? Porque o primeiro cliente veio por causa do tráfego pago, então foi uma sequência do poder do tráfego. Só que eu não consigo metrificar essa segunda pessoa. Então, tem várias pessoas que às vezes vê os anúncios por campanhas de alcance, que não é campanha realmente de objetivo de venda, mas vê ali várias vezes a campanha de alcance e vai lá na loja porque viu várias vezes a campanha. Então, essas pessoas que eu não consigo metrificar, a única forma de metrificar é pelo faturamento. Então, através do faturamento, a gente consegue ser mais assertivo para entender como que está realmente o nosso resultado, né, perante a empresa. Então, assim, é, e fora que quando você está trabalhando com faturamento, que você sabe o faturamento da empresa ali, parece que o cliente consegue te ver com outros olhos ali, porque ele tá vendo que você está entrando a fundo na empresa e quer entender como melhorar realmente o faturamento dele como um todo. Então, não são todas as pessoas que gostam de falar, mas normalmente quando você está um tempo já conversando com o cliente, fica mais fácil. E quando você fala, tipo, sem medo de falar, elas falam com mais fácil até sobre a questão do faturamento. Diga, André, Boa noite, Fê, beleza, tudo pessoal? certo? Então, já emendando a questão do faturamento ou da precificação dos serviços do cliente, quando o cliente aparece com um preço muito alto no serviço e ele não tem um diferencial, que tipo de dica você dá para ele aumentar ali talvez a percepção de valor dele dentro do procedimento que ele vai vender ou algum serviço? Tem alguma coisa que você sugira para os seus clientes? Cara, então, eu até gosto de trabalhar aqui bastante sobre essa questão de aumento de autoridade, né? Então, assim, quando. Aí é a questão de serviço, quando depende bastante do cliente em si, né? Não do produto, mas. Porque, assim, como que você consegue trazer essa autoridade no mundo digital? Normalmente é participando de algum evento, ganhando alguma premiação, porque o cara fala, não, meu produto é o melhor. Daí, tipo, tá, como que é o melhor? Como que você sabe que é o melhor? Daí você tem que provar esse como é melhor. Então, assim, daí o cara fala um monte de coisa lá pra você, só que ele nunca falou disso na internet. E daí você começa a anotar, não, beleza, vamos falar sobre isso. Então, assim, a ideia é que
se a pessoa quer realmente mostrar que o serviço dela, o produto dela é melhor, aí a gente tem que trazer essa valorização para dentro do Instagram. E daí a gente trabalha em vídeos e alcance basicamente e engajamento, né? Que seria essa parte do Instagram. Uma outra coisa que eu gosto hoje de trabalhar bastante, ou pelo menos indicar, é o tal do marketing social, que daí não faz tanto sentido com a questão do tráfego ali em primeiro momento, mas, cara, ir em eventos, re- fazer parte de mentorias, fazer parte de estar nos ambientes certos, né? Isso aí também traz uma autoridade muito grande. Então, quando você vai, participa de um evento que é, tipo, o top da sua área, e você pega lá, tira fotos e tal, lá nesse evento e você publica isso com tráfego, isso também te ajuda bastante a aumentar o seu valor. Então, eu falo, cara, quais que são os eventos que tem durante o ano que você pode ir que vai aumentar nesse sentido a percepção de valor? E daí a gente começa a meio que fazer um planejamento do marketing social dele também, que é ele estar em ambientes que vão aumentar, talvez o faturamento dele por ele estar lá, sabe? Então, mais ou menos nesse sentido. Ajudei na resposta? Não, ajudou, ajudou. Isso aí, pô, valeu. Fechou? Mais perguntas? Esse arquivo que você mostrou, a gente vai poder fazer uma cópia dele? Ou tem já em algum lugar no grupo? Na verdade não tem, mas eu vou pegar a aula hoje ficou gravada, pessoal. Eu vou colocar lá no YouTube Ah, o cara é e daí ligeiro. vocês vão fazendo lá, porque daí eu sei que vocês vão fazer visualização lá no YouTube. Vocês me ajudam. Beleza. E daí quando vocês estiver fazendo essa visualização, vocês postam de novo, ó, tô vendo a aula de novo. Isso aqui Ah, é, como é que é? curte, Marketing comenta, se multinível? inscreve. Como é que é? Aí já foi, não entendi. Mas pessoal, acho que é isso. Ficou legal a aula. No caso ficou uma pergunta, né? Ficou legal a aula, deu para entender. Eu acho que vai ser interessante se vocês começarem a aplicar. Caso vocês comecem a aplicar, dê o feedback aí de alguma coisa que talvez vocês tenham melhorado na aula, que daí eu também coloco aqui como melhora para mim também. Fala, Rodrigo. Tá ouvindo? Alô, som. Tá ouvindo? Tá bem baixo, hein, Rodrigo? Tá baixo, tá para mim ou para todo mundo? Não tá saindo áudio? Todo Não mundo. tá saindo áudio? Tá saindo, dá pra escutar, vai. Dá pra escutar? Não, é sobre essa matriz BCG aí. Quando tu vai falar com o cliente, tu explica isso ou é mais pra te ter uma base dos produtos que ele tem, que tá oferecendo ali? Tá, na matriz BCG eu explico o que que é, eu vou lendo junto com ele ali, e já realmente eu falo, quando ele fala os produtos, quando ele fala os produtos estrela, eu falo, ó, esses aqui que a gente vai focar. E quando eu falo os produtos que são os cachorros ali, eu já falo, ó, esse aqui, esquece, nós nem vamos trabalhar por pelo menos uns 6 meses. Por quê? Porque às vezes já tava na ideia dele de trabalhar aquele produto, sabe? Então você já começa a dar uma qualificada ali no pensamento do cara, sabe? Então, e fora que é o seguinte, cara, quando você trabalha uma técnica, né? Porque essa matriz BCG, análise SWOT é uma técnica aqui de você entender algumas coisas dentro da sua empresa, ele vai te dar uma percepção de valor boa também. Então é legal você explicar o que que é. Que às vezes para ele fala, cara, isso aqui funciona para minha outra empresa também, posso trabalhar com outro negócio também, sabe? Ou aplicar em outro lugar. Então é interessante de explicar para o cliente sim. Entendi. Show então, pessoal. Qualquer coisa aí que vocês tiverem de dúvida, vocês podem mandar ali no grupo. Durante a semana a gente vai respondendo. Na segunda-feira, que é bem corrido, que eu não consigo participar muito lá, mas nos outros dias vai melhorando um pouquinho. Beleza? Pessoal, foi um prazer. É muito bom ver vocês novamente. Espero que vocês estejam crescendo e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá, que a ideia do grupo é se ajudar mesmo, beleza? Até mais, pessoal. Uma boa noite aí. Tchau, tchau. Valeu, até mais, boa noite.